A divindade do Filho de Deus. O Senhor Jesus é o divino Filho de Deus. Muitas pessoas, muitas religiões ensinam que o Senhor Jesus é Deus, mas isso é um engano fatal. O Senhor Jesus não é Deus. A Bíblia ensina que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Mas como surgem doutrinas aí que não é da Bíblia, e as pessoas aceitam essas doutrinas, então elas vivem ensinando que o divino Filho de Deus é Deus. Mas isso é uma mentira. O Senhor Jesus perguntou para seus discípulos: quem eu sou? Uns respondiam uma coisa, outros respondiam outra. Mas o Senhor Jesus perguntou para os discípulos quem era ele. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor Jesus se alegrou muito em ouvir Pedro falar aquilo. Jesus falou: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi Deus que te revelou, porque é a mais pura e mais sublime verdade de que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Mas quando as pessoas às vezes pegam lá uns 2 textos da Bíblia, dizendo que o Senhor Jesus é Deus, então as pessoas agarram só naquele versículo ali e esquecem milhares de outros textos que falam que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Quando o Senhor Jesus foi curar os endemoniados em Gerazeno, os demônios viu Jesus e disse, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Os próprios demônios que conviveu com Jesus antes do pecado lá no céu, quando eles viram o Senhor Jesus aqui na terra, eles reconheceram Jesus, o Filho de Deus. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo. E o centurião, um pagão, né? Ele diz, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. O Senhor Jesus sempre foi chamado na Bíblia de Filho de Deus. Mas hoje as pessoas não querem aceitar essa doutrina. Não estou falando dos ímpios não, do mundano não, os adventistas, que têm os livros na mão, a Bíblia na mão, a igreja da profecia. Eles não aceitam de forma nenhuma que Jesus é o Filho literal de Deus. Hoje é que as pessoas chamam o Senhor Jesus de Deus. Sinceramente, não consigo entender onde esse povo achou esse nome para colocar no Filho de Deus. Esse povo não segue a Bíblia. Se ele seguisse a Bíblia, ele aceitaria o Senhor Jesus como Filho literal de Deus. Porque o Senhor Jesus foi nascido e gerado. Foi gerado e nascido de Deus. Ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus não é Deus, não é Deus. Ele é o Filho de Deus. Como Natanael chamava o Senhor Jesus, reconhecia o Senhor Jesus,
João 1,49. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Natanael também reconheceu. Marta reconheceu o Senhor Jesus como Filho de Deus. João 11, 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Essas pessoas que ficam aí dizendo que o Senhor Jesus é Deus, Ele é Deus igual ao Pai, Ele é Deus, Ele e o Pai, porque eles querem, primeiro que eles não creem no primeiro mandamento, não gostam do primeiro mandamento. Porque se eles amassem o primeiro mandamento, eles teriam Deus, o único Deus, como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como eles não gostam do primeiro mandamento, eles também agora exaltam o Senhor Jesus como Deus, quando na verdade o Senhor Jesus não é Deus. Ele é o Filho de Deus, porque só existe um único Deus, o Pai. Mas as pessoas não querem aceitar a verdade. Não querem aceitar por causa da doutrina da Trindade, que entrou e o povo aceitou. A Igreja Adventista abriu as portas para a doutrina da Trindade, tanto a Adventista grande como a Reforma, e deixou a Trindade entrar para dentro. Agora, com a Trindade lá dentro, eles têm que fortalecer essa doutrina, eles têm que carregar essa doutrina, e para levar essa doutrina eles vão ter que negar o Senhor Jesus como Filho de Deus. Eles têm que colocar Ele como sendo um segundo Deus. E coloca também o Espírito Santo como o terceiro Deus. Eles creem assim. Agora, quando eles dizem que não é assim, é porque estão mentindo, são mentirosos. Quando eles falam, não, mas os três são um, é porque isso é mentira. As igrejas querem que o Senhor Jesus seja um segundo Deus, e não apenas o Filho de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 5, 1 a 5, afirma, o Senhor Jesus foi gerado e nascido de Deus. Isso prova que o Senhor Jesus é filho legítimo de Deus. Não é simbólico. Com o surgimento da doutrina pagã da Trindade, não pode mais chamar o Senhor Jesus de Filho de Deus. As pessoas têm que chamar Ele de Deus, porque senão a doutrina da Trindade cai por terra. Os trinitarianos creem que o Senhor Jesus não é filho literal de Deus, porque eles dizem que Ele é um segundo Deus e não filho de Deus.